Aleluia, glória a Deus. Shalom, família. Não, vocês foram pegos desprevenidos, eu acredito nisso. Shalom, família. Glória a Deus, é muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez. E eu gostaria de saber quantos de vocês nos visitam aqui pela primeira vez. Levante sua mão para que eu possa te identificar. Glória a Deus, nós gostaríamos de recebê-los com uma calorosa salva de palmas. Que vocês saibam que são muito bem-vindos e muito bem-quícitos aqui entre nós. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo. Pela graça de Deus eu lidero, eu pastorei essa comunidade de fé, a família Dínamos. E assim como o apóstolo Paulo disse em específico aos filipenses, nessa noite eu digo a vocês também, eu não me canso de dizer-lhes as mesmas coisas. E sobre o que eu estou falando. Quando eu citei isso, eu me lembrei daquilo que a gente sempre ouve quando vai viajar de avião, né? Mesmo que você seja um passageiro frequente, ouça ou fique atento às informações, afivele o cinto de segurança. Eu vou pedir para que, assim que você se retirar do nosso auditório de reuniões, que você leve consigo todo o lixo que você acumulou. Vou pedir também para que os pais sempre deixem os filhos no trabalho com crianças apenas com as pessoas que estão devidamente identificadas com o crachá. Eu sei que às vezes a gente quer facilitar as coisas e passa para um conhecido, para um amigo, mas cá entre nós é uma responsabilidade muito grande. E por esse motivo eu gostaria de pedir para que vocês deixassem com a pessoa responsável pelo check-in no espaço Kids, mas apenas com aqueles devidamente identificados. Vocês vão perceber que os nossos voluntários do trabalho com crianças usam um crachá. Além disso, eu quero recomendar que caso você ainda não esteja conectado a um dos nossos GCs, que você procure os endereços na página do Instagram, dinamos.gym. E se você ainda não faz parte de nenhum GA, que são os nossos grupos de apoio, as nossas frentes de voluntariado, que você procure os responsáveis para que se envolva. Eu acredito que o que resume o coração de Deus nada mais, nada menos é do que Cristo em nós. Você vai perceber ao longo da Escritura que a igreja, ela não pode e nunca poderá ser edificada no singular, porque a igreja se edifica no plural. A vontade de Deus sempre foi viver, comungar conosco, e por consequência Ele nos estimula, nos encoraja a praticar o mesmo estilo de vida. Eu vou dizer algo que é de autoria minha, que ser igreja não é ter um lugar para frequentar, ser igreja é ter uma família para pertencer. E eu gostaria que nós nos voltássemos para a palavra de Deus nesse instante. Eu quero ministrar algo que eu intitulei como a manutenção dos fundamentos. Eu quero falar sobre 4 propostas que Faraó faz ao povo de Deus, na intenção de impedi-los de viverem o propósito profético de Deus para eles. Se vocês podem, nesse instante, sabendo que o nosso Deus fala conosco de modo singular, pessoal e personificado, que você é casa de Deus, o próprio Deus habita em você, que Ele traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas. Haja visto que o desejo do coração de Deus não é que sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes da sua palavra. Que você nesse instante feche seus olhos, curve a sua cabeça e diga ao Senhor: Senhor, fala comigo. Me abra os olhos. Senhor, nós estamos aqui para sermos com a finalidade
de sermos expostos por Tua palavra. Pai, nós estamos aqui porque decidimos que a nossa dieta espiritual seria conduzida pelo nutricionista dos nutricionistas. Pai, a Tua palavra é a verdadeira comida. E assim como do Pai Cristo vivia, porque dele se alimentava, aquele que se alimentar do Senhor, pelo Senhor viverá. Mas o Teu Espírito é a verdadeira bebida. Oh, e há um convite da parte de Deus a nós, onde de modo imperativo Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E daquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Descedenta-nos nessa noite. Pai, a Tua palavra diz que virão dias após a descida do Espírito, em que a fome não seria de pão e a sede não seria de água, mas a fome e a sede seria por ouvir da Tua palavra. Sacia-nos nessa noite, Espírito Santo. Pai, a todas as pessoas que entraram aqui nessa noite, que se sentem cansadas, sobrecarregadas, Pai, eu quero declarar que elas são aliviadas agora pelo poder do nome de Jesus. E se há entre nós algum enfermo, eu quero declarar que no poder do nome de Jesus, elas recebem cura agora. Eu quero declarar que o cativo algemado é posto em liberdade agora. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já estava me esquecendo, mas se no término da reunião você quiser receber uma oração por imposição de mãos, nós teremos uma equipe de líderes aqui para poderem orar pelos interessados. Mas, enfim, eu continuo acreditando em algo. Se nós formos, eu acredito que se nós, antes de dizer o que eu iria dizer, que se nós pregarmos a Cristo, única e exclusivamente Cristo, nós teremos pregado tudo. E se nós formos para a Escritura, nós podemos perceber que existem pelo menos 3 maneiras de nós estudarmos a Escritura. E elas são histórica, profética e alegórica. A perspectiva histórica nada mais é do que um relato cronológico de evidências, de fatos, que nós identificamos ao lermos a Escritura. Um exemplo claro de uma narrativa histórica que nós podemos pensar para trazer maior esclarecimento é o que está acontecendo, transmitido pela rede Record, salvo engano, a novela Gênesis. Inclusive, eu super recomendo, porque uma das pessoas que cooperaram para construção, para transmissão, é, quiçá, o maior arqueólogo cristão, Dr. Rodrigo Silva. Então, recomendo que você assista. A perspectiva profética, por sua vez, nos fala de um apontamento futurístico. Deus está no futuro e Deus é um futurista. Foi Ele mesmo o primeiro a anunciar fatos que ao homem não ainda haviam sido revelados. E a perspectiva alegórica nada mais é do que uma prefiguração, uma sombra do que se materializaria de verdade, de fato, através da pessoa de Cristo. Uma das formas de identificarmos a evidência de alegorias na Escritura é através da primeira porção do livro de Gênesis. No capítulo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esses primeiros versículos de Gênesis apontam para aquilo que se desdobraria como o que conhecemos
intitulado como experiência de novo nascimento. Nós fomos criados por Deus. Todavia, a queda, o pecado, nos degenerou. E sobre nós, então, habitou intensas trevas. Mas de repente o Espírito de Deus pairou por sobre nós, gerando vida em meio à morte. E nós, então, em um dado momento, recebemos a ministração da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu abro um parênteses para dizer: tome muito cuidado com o que você ouve, porque a fé vem por aquilo que nós ouvimos. Então filtre bem a quem você ouve, a quais palavras você se agarra, segura, porque isso tem poder de interferir diretamente no curso da sua vida. E se tratando de alegorias, eu quero expor um texto da Escritura que se encontra no livro de Êxodo. E a gente vai perceber que nós encontramos três tipologias, três indivíduos que representam algo prático para nós. O primeiro deles é Moisés. Moisés, ele é um tipo de Cristo. Nós podemos perceber que o povo de Deus, ele foi escravizado pelos egípcios durante 400 anos. E de repente, um homem, o libertador, foi um instrumento usado por Deus para libertar a nação de Israel dos seus algozes. E esse indivíduo se chama Moisés. Então, na perspectiva do libertador, daquele que nos tira das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz, daquele que nos tira do Egito e nos transporta para Canaã, Moisés é um tipo de Cristo. Mas por sua vez, Faraó é um tipo de Satanás. Nós podemos perceber através de algumas características o que configura Faraó como um tipo de Satanás. Ele considerou o estilo de vida da nação de Israel, os hebreus naquela ocasião, como um estilo de vida passivo, relaxado. Vocês podem perceber que as pessoas nos olham e falam: o que é que crente faz? Crente não faz nada, o povo preguiçoso, o povo desocupado. A gente foi tagueado, estereotipado durante muito tempo, que possuímos um estilo de vida ocioso. A gente não tem nada para fazer, a gente cria então a figura de um pai para que nós fiquemos lamuriando a ele, diante das mazelas que encontramos ao longo da vida. Mas o Egito, por sua vez, também é um tipo de mundo. Você vai perceber que à luz da Escritura existem pelo menos três tipos de mundo. O primeiro deles é o Egito. O Egito não é um estilo de mundo tão agressivo quanto Babel e Sodoma, porque o Egito é aquele tipo de mundo que você fala: cara, eu só não preciso de Deus. Sabe, eu não bebo, eu não fumo, eu não fujo, eu não faço nada tão grave quanto os outros, então eu só quero viver uma vida sem Deus, eu não preciso de Deus. Babel, por sua vez, fala de um tipo de mundo que aponta para rebelião, para anarquismo, para um estilo de vida que é revoltado, que é indignado, que usurpa o governo de Deus. E Sodoma, por sua vez, fala de um estilo de mundo promíscuo, devasso. A gente pode perceber que, pelo menos em uma dessas plataformas, nós nos encontrávamos antes de termos sido achados pelo Senhor, porque estávamos perdidos e fomos achados. E o que eu quero ler, os textos que eu irei ler, representam um segundo embate que Moisés travou com o Faraó. O primeiro deles, o primeiro dos embates, na verdade, é aquilo que a gente percebe que aconteceu com os dois magos de Faraó, Janes e Jambres. E aconteceram 3 episódios em específico: a vara que se transforma em serpente, a mão e o peito que se tornam leprosos, e a água do Nilo que é transformada em sangue. E aí a gente não tem tempo para falar sobre isso.
A gente entra aqui nesse segundo embate pelo seguinte motivo: eles queriam que o povo de Deus, segundo a direção que Jeová, o próprio Deus, havia dado, fosse liberto para viver o projeto perfeito de Deus para eles. E a primeira proposta, dentre as 4 propostas que eles ouvem, é a seguinte: sirvam a Deus no Egito. Sirvam a Deus no mundo. Eu quero ler um texto com vocês, se encontra em Êxodo, versículos 25, 26 e 27, eu vou ler na NTLH. Diz assim: então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo, no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles vierem ou virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. E uma das coisas que a gente percebe é que Faraó propõe: adore aqui no Egito, sirva a Deus no mundo. E Arão, que nada mais é do que o porta-voz de Moisés, fala: a gente não pode servir a Deus no Egito, porque os animais que nós vamos oferecer como sacrifício são sagrados aos egípcios. Em outras palavras, a postura que adotaríamos soaria como um escândalo para o mundo. E o estilo de vida, a proposta de santidade, pureza, consagração e devoção, o estilo de vida que nós aderimos para o mundo, e quando eu falo mundo, eu falo sem rotular, estereotipar, mas eu falo para um estilo de vida sem Deus, é motivo de escândalo. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, entreguei, a palavra conversão significa mudança de governo, eu entreguei o governo da minha vida ao Senhor, eu entreguei o meu caminho a Ele, confiei nele, sabendo que Ele faria o restante. Eu estava com um amigo meu, eu falei: cara, sabe de uma coisa? Esse é o último dos episódios em que eu estarei fazendo isso, em que eu viverei a vida à minha própria maneira. E aí ele me perguntou: o que você vai fazer da vida? E aí então eu virei para ele e falei: eu vou me converter ao cristianismo. Ele olhou para mim e falou: Rodrigo, você só pode estar ficando doido. Você está usando uma droga muito boa, porque esse negócio assim não faz sentido nenhum, do nada. De repente, no auge da vida, no melhor momento da sua vida, você para e fala que vai virar crente. E aí eu fui e falei: é isso mesmo. E aí, depois de um tempo, as pessoas falaram mais ou menos assim: você está alienado, fizeram uma lavagem cerebral em você. E aí eu me lembrei de um trecho da música do Shekinah Rap. Quem já ouviu o Shekinah Rap aqui? Não tem nada. É bom, a gente tem que ter assunto para falar. E eu sei que um trecho da música deles, eles falam assim, parafraseando: as pessoas disseram que eu sofri uma lavagem cerebral. Pois bem, se foi uma lavagem cerebral, foi com o sangue do Cordeiro. Lavou não só a cabeça, mas o sangue inteiro. E por esse motivo, para mim, não há mais culpa nem condenação. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas o nosso estilo de vida para o mundo é escândalo. Mas sabe de uma coisa? Você vai observar que existia uma característica em específico para que o sacrifício ocorresse. Em primeiro lugar, eles se escandalizariam com o sacrifício, mas o sacrifício não seria realizado depois de um momento, após o primeiro passo fora do Egito. Eles tinham que caminhar por 3 dias. Sabe de uma coisa? O número 3 na Bíblia fala de uma obra completa.
A gente percebe que o apóstolo Paulo ora ao Senhor 3 vezes: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Perdão, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Jesus ora 3 vezes no Getsêmani: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não está querendo dizer de algo que aconteceu literalmente, está querendo dizer de algo que aconteceu completamente. Mas o número 3 na Bíblia nos fala de algo, nos fala de morte e ressurreição. Sabe uma coisa? O cristianismo é resultado de convencimento emocional. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, fala assim: todavia, em primeiro lugar, versículo 18, ele fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo prossegue falando no versículo 23, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a fé de vocês não se apoiasse no conhecimento que vem no homem, que pode fluir do homem, mas no poder de Deus. O cristianismo não é resultado de persuasão, o cristianismo não é resultado daquilo que pode ser evidenciado pelo homem, é o reflexo, é o agir poderoso do Senhor sobre as nossas vidas. E nós só podemos dizer que hoje nascemos de novo porque tivemos uma experiência com Jesus. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram: o que você fala sobre o batismo? Eu vou só abrir um leque. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios capítulo 11 que nós não devemos, vou parafrasear, banalizar o sacrifício, a obra redentora do Calvário. Não podemos tomar ou comer, nos assentar e participar da ceia de modo indigno. O que é participar da ceia de modo indigno? É não reconhecer a obra de Cristo, a suficiência de Cristo. Em outras palavras, aquele que diz que crê no Senhor deve andar como Ele andou. Aí me perguntaram: eu posso cear sem ser batizado? Eu sei que outras pessoas têm feito contra mim, mas eu não creio nisso, porque se a obra de Cristo é suficiente, eu vou fazer tudo que Ele propõe para viver a maneira dEle. E aí eu falo que eu vou participar da mesa se eu não entendo que Jesus é suficiente na minha vida. E se Ele é, então por que eu não me batizo? Não sei se faz sentido para todos, mas faz muito para mim. Eu sei que a gente tem tendência de relativizar e falar: o fulano falou, o ciclano falou. Gente, assim diz o Senhor. Sabe, vamos parar com doutrinas humanas. Vamos parar com essa opinião de gurus espirituais. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao Deus que está em secreto. O Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Pare de terceirizar o seu relacionamento com o Espírito Santo. O cristianismo, o novo nascimento, é reflexo de morte e ressurreição. Mas em terceiro lugar, o novo nascimento nos fala de santificação. O diabo estava querendo convencer a Moisés de que era possível servir a Deus da maneira dele. Sirva a Deus no mundo, que é normal, tem nada a ver, isso é normal. Sabe, normal nada. Normal nada. O apóstolo Paulo fala: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. O que defraudava, não defraude mais. Sabe por quê? Porque o Senhor é o vingador. Isso a gente não conta, porque nós estamos na nova aliança. Sabe de uma coisa? O novo nascimento muda diametralmente a nossa maneira de viver e de andar. Sabe de uma coisa? Sabe por que em Antioquia eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Jesus. Sabe? Não era por causa de roupa, estereótipo, estilo de vida. Um estilo de vida. Eu estava batendo numa tecla, mandei para alguns irmãos, falei: gente, vamos fazer o seguinte, seja pontual. Esse tipo de coisa a gente não costuma falar. Seja pontual, sabe por quê? Porque o seu caráter é formado por escala de valores, conduta e estilo de vida. Se você atrasa com tudo, você está mostrando que a sua prioridade nunca está com os compromissos que você faz. Então não faça o que você não pode cumprir, porque isso não pega bem para a gente. Se você der a sua palavra, cumpra. Se você fizer uma dívida, paga. Se você falar que eu vou dar minha vida pela minha esposa, dê a vida pela esposa.
Sustente um testemunho e exale o bom perfume de Jesus. Não dá para servir a Deus como o mundo serve. É interessante que no fim dessa porção que nós lemos, Moisés diz assim: vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. A gente nem consegue ouvir mais a palavra ordenança, Deus mandou. Porque na nova aliança não tem isso, né? A gente relativiza tudo em nosso próprio benefício. Mas se Ele não for o seu Senhor, Ele não pode ser o seu Salvador. A condição para que Ele te salve é a submissão ao seu governo, ao seu senhorio. Mas em segundo lugar, sirva a Deus, mas não vai muito longe. Está aqui, ó, pode até sair do Egito, mas não vai muito longe não. Fala aqui, ó. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixaria ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus. Aí vocês fazem o seguinte: ora por mim também. Ore por nós, pastor, lembrar da gente. Vai lá, serve a Deus, mas sem extremismo, sem fanatismo. Não precisa disso. É interessante que o Senhor repreende uma das igrejas em Apocalipse e fala: olha, sabe por que eu estou te repreendendo? Eu vou vomitar você, porque você não é quente nem frio, você é morno. Antes você fosse frio, mas porque você é morno, eu estou prestes a te vomitar. O que o farol está falando? Vive uma vida. Eu acho que eu vou até contar uma história que não estava proposta assim. Conta-se uma história de uma reunião infernal. Quem já ouviu a história da reunião infernal? Levanta a mão aqui para eu te ver. Você que já ouviu, vai ouvir de novo. E aí, conta-se a história de que o diabo fez uma reunião. Vamos fazer uma reunião aqui para ver como que a gente sabota, a gente destrói, a gente mina o potencial do homem. Nós fazemos para ele viver uma vida sem Deus. Aí um falou: vamos falar que Deus não existe. E Satanás, Lúcifer, falou: não tem como. Eles já sabem que Deus existe, tiveram experiência com ele. Vamos falar que o céu não existe. Não, teve muita gente que foi no céu. Vamos falar que o inferno não existe. Falou: rapaz, não tem como. Aí teve um que se levantou e falou o seguinte: já sei. Vamos falar para eles que ainda falta muito tempo. Vamos falar para eles baixarem a guarda. Tranquilo. E aí o diabo fala: a sua foi a melhor das ideias. Eu sei que às vezes as pessoas nos taxam, e eu, honestamente, quem me conhece sabe disso. Nesses dias eu tenho percebido, e eu até falando com alguns amigos que lideram outras comunidades de fé, nem fazem parte do time de pastores dínamos, eles estavam falando: olha, eu percebo que esses são dias de nós voltarmos a falar daquilo que é basilar acerca da fé. Eu sei que a gente ama o mistério, misteriondas, a revelação do revelamento, mas nós precisamos voltar para as coisas básicas. Você percebe que existiram 3 tipos de pessoas que caminharam com Jesus. O pessoal da mídia tem que me elogiar, porque vocês estão vendo que eu nem me movimentei praticamente aqui. Né? Está falando porque o povo da transmissão direto não me via, que eu sumia para um canto, sumia para o outro. Eu estou me contendo aqui, glória a Deus, glorifica de pé, né, Jonas? Estou de parabéns, o pessoal da transmissão dá um ok. E aí, 3 pessoas caminharam com Jesus, 3 grupos de pessoas. Primeiro deles, multidão. Só que a palavra de Deus fala em João capítulo 6 que a multidão caminhava com Jesus por causa dos milagres que eles viam, por causa dos pães que foram multiplicados. Eles se relacionavam com Jesus porque Jesus atendia as demandas deles. Jesus dava pão, comida. Achava que Jesus era um líder socialista comunista. Então vamos reduzir o evangelho à política do pão e do circo, que era o que os romanos praticavam. Então pão e circo, distribui pão, dá Bolsa Família, vale gás, vale não sei o quê, e a gente mete a mão no dinheiro do povo. Me perdoe. Só que Jesus fala: olha, podem ir, por que vocês não vão embora? Chega no momento, Jesus se indigna e fala: não, vai embora.
Você está comigo só porque eu posso te dar pão. É aquele tipo de crente. É crente, não é nem do mundo. 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Crente 6 horas, que é 6 horas por mim. Vocês me fazem visita. Cara, nós estamos aqui para carregar uns aos outros, para suportar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para encorajar uns aos outros. Mas deixa eu te dizer, não se apoie no seu discipulador com uma muleta espiritual, meu filho. Chega um momento que a gente tem que andar com as próprias pernas. Nós amamos cuidar de bebê, porque dentro da família tem gente nova, nascida de novo, é recente, naturalmente falando, e até esses dias para trás estava com uma bebê que nem andava, mas depois começa a andar e falou, oh, aleluia. E aí, vou até abrir um parênteses, transmitir uma postagem que a esposa do Dênio fez, a Bruna Lara. Mandaram para ela uma caixinha de perguntas, perguntando assim, o que você acha daquele irmão que se desapegou da vida da igreja e o discipulador não foi atrás dele? E aí ela respondeu, você já parou para perguntar se aquele discipulador está cansado? Já parou para perguntar se ele está passando por alguma dificuldade? Falou, ao invés de você ficar cobrando dele visitar os outros, por que vocês não vão lá visitar ele? Por que vocês não vão lá amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos outros? É muito fácil. É muito fácil a gente transferir responsabilidade, mas a gente madura assume responsabilidade, ele não transfere. O segundo grupo de pessoas que caminha com Jesus, seguidores ocasionais. A gente vê o Nicodemos lá indo encontrar com Jesus na madrugada, por quê? Porque tinha vergonha de Jesus, tinha vergonha do que o povo ia falar, você é crente? E aí vai com Jesus sempre que precisa de um milagre. Filho fica doente, você vem para Jesus. Você começa a passar por dificuldade, você vem para Jesus. Mas eu vou colocar no outro pacote. Tem gente que precisa ter um encontro com Jesus, porque ele serve a Jesus só quando serve na estrutura da igreja. É só a Marta que está correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa. Mas eu acredito que nesse dia o Senhor está nos falando, pouco é necessário, uma coisa só importa. Parar de ficar indo, fazendo, só que a gente está escalado para fazer alguma coisa. A gente tem que vir cultuar o Senhor, porque nós o amamos. Na verdade, porque Ele nos amou primeiro, e eu estou aqui cativo, constrangido por esse amor. Mas em terceiro lugar, nós vemos que caminharam com Jesus os discípulos. Em João no capítulo 6, a gente vê Jesus repreendendo a multidão. E aí os apóstolos falam, duras são essas palavras, Senhor, quem poderá suportá-las? E Jesus vira para os discípulos e fala, se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Mas o padrão é esse. E aí Pedro responde, para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. Nós estamos aqui constrangidos por esse amor. Você já foi muito amado por alguém? Quando você é muito amado por alguém, você fala, cara, o que eu vou fazer? Eu olho para minha esposa, aquela mulher quase que a Madre Teresa, eu falo, Jesus. Às vezes eu nem queria, mas Senhor, eu estou constrangido de amor. Sabe, e a palavra de Deus fala que para os discípulos, isso na Nova Aliança também não tem. Para os discípulos, o Senhor fala para eles. Eles falam, Senhor, e o que será de nós? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 29. Porque deixamos tudo para te seguir. Ele fala assim, qualquer um que tiver deixado casa, campos, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, não deixará de receber o cêntuplo, não só no presente, mas também no porvir. Sabe uma coisa? É uma recompensa. Existe um coração, existe uma entrega, existe um compromisso. Mas deixa eu te falar uma outra coisa, não basta, e eu vou bater na tecla mais uma vez, ser santo, tem que parecer santo também. A gente ainda fica muito preso à picuinha. Pode beber, beber é pecado. Gente, por favor, nós precisamos ser bíblico.
então, beber é pecado? Não é pecado. O que é pecado? Pecado é embriagar. Sabe, não seja esse mau testemunho de viver a vida de qualquer forma para ser escândalo para os outros. A Bíblia fala que é por causa do mau procedimento de algumas pessoas que o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios. E a gente acha que cristianismo se resume a doutrina, a conduta, a procedimento. A povo fala, pode fazer tatuagem? Tem um monte de gente que não tem tatuagem, mas o coração está tatuado com o mundo inteiro dentro dele. Sabe, pode ouvir música do mundo? Vamos ser honestos, tem música do selo gospel que é mais mundana do que música secular. Me abençoa, te abençoa com o quê, meu irmão? Sabe, você já não é abençoado? Aí tem pregação que é mais mundana do que a pregação do socialismo comunista. Traga seu dízimo, porque senão o gafanhoto, o devorador e o migrador vai comer todas as suas finanças. Pelo amor de Deus, passa amanhã. Nós temos que sustentar um estilo de vida, de testemunho, de devoção, de amor, de caráter, de compromisso, no trânsito, na família, nas finanças, em tudo que você fizer. Sirva a Deus e vá muito longe mesmo. Ao ponto das pessoas falarem, você está doido, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, vai receber 100 vezes mais. Em terceiro lugar, sirva a Deus, mas deixe os seus bens fora disso. É desconfortável às vezes, eu falo para vocês com honestidade, é desconfortável para mim falar sobre, em alguns aspectos, finanças, na reunião da igreja. E por qual motivo? Porque, e eu até vou bater nessa tecla, o Fabiano se antecipou falando, a gente quer tirar momento da liturgia aqui, para contribuição, acho que tudo tinha que acontecer de modo espontâneo. E às vezes você vai falar, por que é complicado? Porque tem gente que não gosta de ouvir? Porque, sei lá, não é assunto da minha preferência. Existem outras pessoas mais capazes, habilidosas para tratarem da pauta. Acorde 4h59 da manhã que eu vou mudar o seu dia. Eu tenho liberdade para falar, sou da família, né? Então, mas sabe qual que é o X da questão? Por que ainda tem gente que fica desconfortável? É porque a Bíblia é clara. Mateus 6:24, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir as riquezas. É engraçado que o único Deus que a Escritura fala na Nova Aliança que pode concorrer com o Senhor é Mamon. Que a gente prefere, como muito bem disse, uma salva de palmas para o Fabiano. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Eu achei a exposição fantástica. A gente prefere acreditar na promessa do dinheiro do que na promessa do céu. A gente prefere acreditar na provisão que vem do salário do que da provisão que o Jeová Jireh falou que ia dar. E aí o Senhor nos chama para viver um estilo de vida como o povo de Israel estava vivendo. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr e amanhã vai cair o maná. E tinha gente que guardava do maná, mas apodrecia. Porque ele achava que o braço, a palavra de Deus fala por meio do profeta Jeremias, maldito é o homem que faz do seu braço a sua força, e maldito é aquele que impede a espada de descer e derramar o sangue. O problema é que às vezes a gente acha que é o nosso suor, é a nossa força, é a nossa capacidade que pode trazer recursos, resultados, mas sabe de uma coisa, o homem não recebe nada se do alto não for dado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito nos são dados dos céus. Nos são dados dos céus. É complicado porque às vezes a gente está preso ainda, vamos ser honestos, nosso coração ainda é muito ganancioso. A gente guarda com medo de faltar. E eu não estou vindo da teologia da prosperidade, é tudo, porque voltará 100 vezes mais. Não. Mas sabe uma coisa? Eu acho que tudo que não acontece por fé, inclusive eu vou dizer, é pecado. Não vou dizer que é opinião minha, é porque a palavra de Deus fala que aquilo que não procede de fé é pecado. Nós devemos contribuir não só pelo convencimento, devemos contribuir porque nós cremos. Então eu estou contribuindo porque eu creio. Aí, glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente faz querendo barganhar com Deus. Mas a gente precisa, eu até anotei aqui, preste atenção. A generosidade, esse é o significado de generosidade.
é a característica daquele que tem a disposição de sacrificar os seus interesses pessoais em benefício de outrem. Deixa eu te falar uma outra coisa. A miséria e a avareza não são de Deus. Não são de Deus. O problema é que a gente quer ficar, às vezes, com o que é de Deus. Deus falou para o homem: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas tem uma árvore que é minha, não toca nela. E aí o homem, como é ganancioso, fala: não, tem que comer de todas. Mas a verdade é que o Tiago fala que todo mundo é tentado segundo a sua própria cobiça. A gente só é ganancioso porque o nosso coração é ganancioso. As nossas ações são gananciosas. Você pode ver que Deus fala: de todo animal, o primeiro é meu. De todos os animais ímpios, eu acho interessante o que acontece com Noé, que ele falou: olha, vamos salvar um de cada espécie, mas dos limpos nós vamos salvar 7. E aí o primeiro é o meu. Só que tem gente que fica pensando: rapaz, mas o animal estava em extinção. E Deus manda eu sacrificar ele. Não faz sentido. Mas sabe de uma coisa? Os recursos falam do governo, do senhorio. Mas, para concluir esse ponto, uma coisa interessante é que à luz da Escritura não existe o eu, só existe o nós. Quando Jesus, no capítulo 6 de Mateus, vai ensinar as pessoas a orarem, ele fala: Pai meu, não, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Aí mais adiante ele fala: o pão nosso, o pão é nosso. Aí fala: não me deixe, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Sabe uma coisa? Ser igreja é viver um estilo de vida em comunidade, que não pensa no próprio umbigo, mas que pensa no coletivo. Preste atenção. Você pode ver que a primeira coisa que um bebê aprende a fazer é falar meu. Quantos pais podem testificar a respeito disso? O menino pega e fala meu. A Maitê está nessa fase. Vocês vão perceber que tudo que ela vê é dela. Ela vê a bolsa da avó, meu. Vê o óculos do vô, meu. Passa na loja, fala meu. Eu falo: não, mas não é possível, a minha vai me quebrar as pernas. E qual que é o primeiro desafio do pai? É ensinar a falar nosso. É ensinar a falar não. Vou ser honesto, não sei se todos os pais compactuam com isso, mas eu fico tão feliz quando meu filho vai crescendo e parando de falar eu, começa a falar nosso. É um alívio, é um motivo de celebração. Mas sabe uma coisa? Eu acredito que da mesma maneira que um pai natural celebra quando o filho amadurece, Deus celebra quando nós amadurecemos também. Porque o que está no coração dele é que eu e você cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura perfeita, e sejamos encontrados por ele perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Eu estou querendo falar para você contribuir mais? Estou querendo falar para você fazer isso? Não. Eu estou querendo te ensinar a se submeter ao governo de Deus. Eu acho que quando você for contribuir, você deveria antes sair de casa e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Nem esperar ter momento, que é o que a gente vai fazer. Você vai e contribui. Você vê um irmão passando dificuldade, você vai e ajuda. Tem coisa que a gente não precisa ficar recebendo orientação, não. A gente já sabe o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, a promessa de Deus, a quem o Pai enviará, Ele vos ensinará todas as coisas e há de vos lembrar daquilo que eu os ordenei. Nós temos o Espírito Santo. A verdade é que esse ponto só está aqui porque fala de governo. E eu e você precisamos confiar o governo das nossas vidas ao Senhor. Faz sentido para alguém aqui? Tem alguém me entendendo? Mas eu quero entrar no último ponto da minha ministração e chamar o time de adoração aqui. O quarto ponto, a quarta proposta de Faraó é essa: sirva a Deus, mas deixe a sua família fora disso. Em Êxodo 10, do 7 ao 10, diz assim: então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Desde que os homens vão embora para que adorem ao Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai.
Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos, levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras, o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra a Deus o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. A igreja madura assume a responsabilidade da sua casa. Em qual sentido? Não é a pedagogia, não é a BNCC, a base comum curricular, que define o que é verdade para os seus filhos. Eu gostei da atitude de uma irmã, membro da nossa igreja, membro da nossa família. Ela estava contando que o professor de história ensinava sobre a libertação de Israel do Egito. E aí então o filho respondeu de acordo com o que a escritura falava, e o professor marcou como errada a resposta. Ela foi até a escola e falou: por que você marcou como errada? A apostila tem um vácuo aqui que não diz a respeito disso. E aí o professor insistia dizendo: não, é porque a história não reconhece isso. E aí ela foi e perguntou: como que você me diz isso? O autor te falou? Ele disse: não, eu sei. Ele falou: então vamos ligar para o autor da apostila aqui. Ligou para o autor da apostila, o autor da apostila falou: não tem como a gente dizer que aconteceu, se não aconteceu, existem evidências, mas nós não podemos comprovar como fato científico. E aí ela virou e falou: sabe de uma coisa? Se o homem não sabe dizer, por que você está falando que eu estou errado, que meu filho está errado? Você não vai dizer o que é certo ou errado dentro da minha casa, porque dentro da minha casa, a respeito disso, quem define sou eu. E aí ela, com o perdão da palavra, quebrou o pau. O professor teve que considerar não só a resposta do filho, mas de toda a sala que respondeu de semelhante modo como verdadeiro. Na televisão, não é a televisão que deve ensinar os seus filhos, é você que deve ensinar. É você que deve falar: não pode, tem um limite, isso não é certo, não faça dessa forma. Esses dias uma outra irmã aqui da Dínamos falou: olha, eu achei estranho, eu comecei a reparar algo, que só eu e uma mãe lá do prédio descíamos para ver os filhos brincando. Nós somos a minoria diante do montante de pessoas que descem para brincar. E ela foi e falou assim: sabe de uma coisa, eu percebi, muitas mães aqui do prédio não estão nem aí para o que os filhos estão fazendo. Ela falou: esses dias meu filho veio me procurar, falando que um amigo falou: se você é homem, mostra sua genitália. E aí ele saiu correndo para contar para a mãe. E a mãe falou: fala para ele o seguinte, que o dia que ele te pedir de novo, você fala que vai chamar sua mãe aqui. Fala: eu sou homem de verdade, eu não sou moleque. Eu falei: rapaz, pode parecer duro, mas eu tenho que parabenizar o posicionamento dela. Ele falou: aí o menino, o filho dela, falou: eu vou contar para a mãe deles. Ele falou: não conta desse modo não, que você já falou que viria trazer para mim, depois vão te taxar como dedo duro aí. Mas você fez certinho. Sabe de uma coisa? Porque dentro da sua casa quem manda é você. Dentro da sua casa quem governa é você. Deixa eu te dizer uma coisa: não terceirize o governo da sua família para a educação, a pedagogia brasileira. Não negocie o governo da sua casa para a Rede Globo. Não negocie o governo da sua casa para a Netflix. Sabe de uma coisa? Porque ser pai, ser mãe é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Eu e você estamos construindo e liderando a próxima geração, eu e você estamos cooperando para a construção do futuro. A palavra de Deus fala em Provérbios 22:6: eduque a criança no caminho que deve andar até o fim da vida, e quando chegar lá, ele não se desviará dele. Você pode ver que o projeto do socialismo e do marxismo é destruir a família tradicional. Só que biologicamente falando é uma loucura, não bate, é binário. Eu me lembro que
Eu era criança, eu nasci em um lar de cristãos. E tinham vezes que eu não queria ir para o culto. Eu estava com sono, eu arrumava desculpas, eu mentia. Eu queria dar o perdido no meu pai. E ele falava: você está cansado? Amanhã você tem aula? Tem. Eu falei: então pode ir. Se você pegar no sono, você pode dormir lá no prédio da igreja. Vou levar até uma almofada para você, mas eu não abro mão de você ir. Eu falava: você vai. E meu pai ia nas duas celebrações, de manhã e à noite. Ele falou: eu não abro mão, você vai nas duas também. Confesso que no primeiro instante eu ficava indignado, mas hoje eu dou graças a Deus por causa disso. Eu dou graças a Deus que a minha família sustentava um testemunho. Eles eram cristãos de verdade, não viviam a religião, ensinavam a criança o caminho que deve andar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, mas sabe como nós vamos fazer isso? Através do testemunho, através do exemplo. Você quer que seu filho seja apaixonado? Seja apaixonado, não o prive da verdade. Eu vou colocar a bermuda do Benjamin, ele põe a mão e fala: Senhor, eu oro pelo meu pai, abençoa o meu pai. Abençoa pelo quê, Benjamin? Eu estou orando para Jesus te curar. Eu falei: mas eu não estou doente. Ele falou: mas Jesus vai te curar. Hoje a Jordana foi fazer o history dele, ele falou: mãe, eu quero uma recompensa. Ela falou: eu só te dou se você falar o que a gente faz no culto. Ele falou: a gente canta para Jesus em amor, a gente ouve a historinha. E esses dias ele saiu aqui da reunião, a Rose teve que dar o visual do Bartimeu para ele, porque ele falou: tia, essa história é muito legal, eu quero falar do Bartimeu chegando lá em casa. Nós ensinamos os nossos filhos através do testemunho. Mas os nossos filhos, além do amor, da inspiração, eles precisam entender por obediência que quem governa as nossas vidas é o Senhor. Não relativize isso. Eles precisam entender que acima de nós existe alguém que governa os céus e a terra, e sobre as nossas vidas Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor. No dia que seu filho for privado de um lugar, você não fala: só não vai porque eu não quero que você vá. Fala para ele: aqui em casa nós temos princípios, e de acordo com os nossos princípios, o Senhor nos ordena de modo diferente. Nós nos submetemos ao Senhor. Mas em terceiro lugar, e eu quero te convidar a ficar de pé, quando Deus quer salvar alguém, Ele não salva o eu, Ele salva o nós. Quando Deus quer salvar o homem, Ele amplia o projeto de salvação para a família inteira. Quando o Senhor ia destruir a terra através das águas do dilúvio, Ele vira para Noé e fala: Noé, você é reto, você é justo, você anda nos meus caminhos, mas por causa de você, por causa de um justo, eu vou poupar a sua casa inteira. E Noé e toda a sua casa são salvos da água do dilúvio. A palavra de Deus fala que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, mas o parente de Ló, Abraão, se levanta e fala: Senhor, se existirem 50 justos, se existirem 20, se existirem 10, ele fala: por causa de você, eu vou poupar os 10, por causa de um homem. Em Atos, capítulo 2, do 42 em diante, ele fala: olha, eles se reuniam diariamente no pátio do templo e nas casas, porque Deus não queria salvar apenas um homem, Ele queria salvar uma casa inteira. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Atos capítulo 16, depois das cadeias caírem, aquele carcereiro quer se matar, o apóstolo Paulo vira para ele e diz o seguinte, fala: meu irmão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero declarar que a promessa de salvação, a promessa de prosperidade, a promessa de milagres começa em você, mas não para em você, toca a sua família inteira. Eu quero te profetizar: nenhuma unha vai ficar de fora, nenhuma unha vai ficar de fora. Antes de adorarmos a Deus, eu gostaria que nós declarássemos algo. Eu aprendi isso na temporada em que eu passei em Angola. Nós precisamos declarar aquilo que nós cremos. A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que dela bem utiliza comerá dos seus frutos. Eu aprendi o seguinte: todos os domingos eles oravam em fé, dizendo o seguinte: haja o que houver, a que tempo for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes de adorarmos a Deus, eu gostaria que nós disséssemos, diga assim: haja o que houver, a que tempo for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, diga: haja o que houver,
a que tempo for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, nenhuma unha vai ficar de fora. O milagre de Deus é para você, é para sua casa. Se você pode, adore a Deus, adore a Deus. Teu é o reino.